Diz-nos a palavra do Senhor. Versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Somente até aqui. Amados, essa parábola, Jesus contou ela próximo ali da sua crucificação, preparando os discípulos, preparando o seu povo. E nós sempre ouvimos dessa parábola pregações falando. E esses dias eu estava ali sentado e um irmão pregando essa passagem. E o Senhor colocou algo no meu coração. Enquanto o irmão ministrava, o Senhor me fez ver o perigo de normalizar o pouco azeite. É aquele negócio de que não vai dar certo, vai dar tempo. Não vai dar. Nós olhamos para esse texto, Jesus conta a parábola e a gente sabe que ele usava essa figura de linguagem, essa forma de falar, de expressar, para que as pessoas da época entendessem. Talvez uma parábola dessa fica até difícil a gente compreender, mas as pessoas que viviam ali, que eram contemporâneos, que viviam naquela cultura, quando Jesus falava, a mente deles abria, porque era algo corriqueiro, comum. Uma parábola geralmente era uma história ou que aconteceu, ou que poderia acontecer. Então, quando Jesus disse, ele estava nos prevenindo. Ele estava nos ensinando e nos preparando para nós nunca normalizarmos, nunca tornar comum a nossa vida ter pouco azeite. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas, infelizmente, ficarão de fora. Ficarão de fora das bodas, ficarão de fora da salvação, infelizmente, porque no decorrer da sua trajetória cristã, essa pessoa normalizou, banalizou, tornou-se algo comum. Alguém do seu lado está fazendo, mas não precisa. Eu lembro quando eu era mais novo, eu assisti um filme. Aí o cara pega um racha com o outro no carro assim, ia passar assim por um trilho de trem, e aí os dois correndo e o trem vindo lá pra cá, e pai, ninguém queria perder, e passou, o trem passou, não pegou o carro, por um pouco não pegar, deu certo. Pois é, tem muito crente nessa mesma confiança. Não vai dar tempo, não vai dar certo. Não dá certo. E aí começa a normalizar, porque o perigo é normalizar essa situação. O perigo é eu estar com pouco azeite, com a minha vida espiritual
de certa forma fraca, e eu normalizar isso e achar que está tudo bem. Porque quando se olharmos para essa história, as virgens estavam ali, todas elas tinham lamparina. Todas elas estavam com as suas lamparinas acesas. Tinha fogo. E isso trouxe uma certa calma, uma calmaria para o coração das 10. Porém, 5 estavam prevenidas. Disse, não, eu vou levar, vai que demora. Vai que não dá certo, vai que não dá tempo, vai que demora. E o Senhor Jesus, se você for olhar a Bíblia, há diversas instruções para nós nos prepararmos para os dias ruins, para os dias maus. Mas muitas vezes nós normalizamos o andar de qualquer maneira. É o perigo da graça. Qual é o perigo da graça? O perigo da graça. Eu vou falar no perigo da graça. É porque na época da lei, quando alguém pisava fora da linha, que começava a cometer delitos e pecados, a galera arrastava ele para fora da cidade amiga e tacava pedra. E a pessoa morria. Aí na graça, eu faço hoje, e vou vivendo a minha vida de qualquer maneira, e parece que está tudo bem. Parece que vai dar certo. Parece, porque a minha vida está afogada. Porque aparentemente eu não estou sofrendo consequências. Aparentemente não está dando certo a minha vida da forma que está. E eu começo a normalizar isso, normalizar a situação, achar que está tudo bem. O meu azeite está para hoje, não está certo. Se está acesa a lâmpada, não está bem. Na igreja. O perigo de normalizar o pouco azeite. O perigo de nunca acessar um nível maior com Deus. Nunca querer ser mais com Deus. Nunca querer mais de Deus. Nunca querer passar, aumentar o nível da fé. Aumentar a estrutura. Aumentar a força. Sabe o que é que isso causa na gente? Ou que tipo de crença, que tipo de crente, que tipo de fé é essa que normaliza o pouco azeite? É a fé interesseira. É a fé que está aqui e que o seu único objetivo é saciar alguma pendência da sua vida. É uma luta, uma dor, uma dificuldade que está enfrentando, que está passando. Aí a pessoa vem para a igreja, começa a caminhar, a lamparina está acesa, está na igreja. Mas tem pouco azeite. Primeira luta essa pessoa cai. Na primeira prova ela desiste. No primeiro momento que ela for provada, ela deixa o caminho. São pessoas que vêm para a igreja com um objetivo terreno. E ela vem, quantas pessoas a gente já viu, quantas pessoas eu já vi na minha trajetória cristã, avivada, alegre, todo dia na igreja, aquela coisa, mas o seu objetivo de vida, ou no seu objetivo de vida não estava uma busca maior, uma vida espiritual fortalecida. Aí o que aconteceu? Aconteceu que num determinado momento da sua vida, essa pessoa foi provada. Em um determinado momento da sua vida, houve uma ocasião que a sua fé foi posta à prova e ela não suportou. Houve uma dificuldade, houve um problema e ela não tinha estrutura. Porque ela não se preparou, porque a reserva de azeite aqui é preparo, é esperar pelo pior. É ter uma vida embasada com Deus, firme com Jesus. É por isso que o escritor de Efésios diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa estabilidade, ela vem depois que ela vem com o preparo, ela vem com a busca.
isso que quantas pessoas, irmão, a gente conhece, que vem pela dor, como se dizia na época que eu me converti, tinha esse negócio de vem pela dor. Poxa, mas aí não escuto não. Mas antigamente tinha muito. Vem pela dor, vem em busca de algo. Aí vem e normaliza isso. Aí está com a vida mais ou menos e normaliza isso. Não tá bom. E quando você olha o perigo que você olha, e parece que está tudo bem. Parece que está bom. Tem aparência. Quem passava lá que via as 10 virgens, viam todas iguais. Quem passava ali onde elas estavam esperando o esposo, quem passava ali viam todas as 10, mas não conseguia distinguir, não. 5 ali são loucas, 5 ali estavam todas iguais, porque há aparência. E porque tinha aparência, normalizou. Aí eu me recordo da igreja de Laodiceia, que tinha aparência de igreja. Mas não era igreja. Por que não era igreja? Porque a igreja, só a igreja, se Jesus estiver dentro dela. Não existe igreja. Ei, se Jesus está fora, e a igreja que Jesus está por lá de fora, batendo na porta. Mas para aqueles crentes, estavam tudo bem. E eles normalizaram aquilo. E começou a banalizar as coisas. É por isso que Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vai dizer: não conformeis com esse mundo. O conformismo é o motivo pelo qual muita gente não vai poder acessar o céu. O conformismo é o motivo de muita gente não acessar as promessas que Deus fez para a sua igreja. Porque em um determinado momento a pessoa se conformou. Em um determinado momento a pessoa normalizou a situação. Normalizou, banalizou. Ok, irmãos? Todos nós aqui, todos nós somos falhos, carentes, dependentes. A diferença é justamente essa. É porque todos nós passaremos por lutas, dificuldades e problemas, todos. Mas alguns vão passar por essa luta e vai ficar de pé. E não é mérito dessa pessoa, é porque essa pessoa se prepara, essa pessoa buscou de Deus a força, essa pessoa buscou em Deus a estrutura, essa pessoa buscou em Deus, essa pessoa buscou no Senhor. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste instruído, inteirado. E sabes de quem tens aprendido, que desde a sua meninice conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Ele está dizendo: Paulo, você que conhece a palavra, firma nela, Paulo. Ela vai te dar sabedoria para um momento difícil. Quando vier a luta, a dificuldade, quando vier as perseguições, Paulo, Timóteo, você vai estar firme. Você vai saber lidar com a situação. Nós não podemos normalizar, porque, irmão, fraqueza todo mundo tem. Não tem um santo aqui, mas mano, todo mundo tem. Situações, momentos na vida em que a fé está lá embaixo. Pois é, e aí não normaliza isso, porque Jesus está aqui para encher o teu vaso de azeite. Hoje, é só eu não aceitar a situação. Jesus está esperando uma revolta da minha parte. Jesus está esperando uma revolta da sua parte. Jesus está esperando um passo, um movimento meu, um movimento seu. Está Jerusalém destruída. Os muros tudo quebrados, um negócio feio. Lá, Neemias se revolta. Quando Neemias escuta, Neemias estava com sua vida boa, mas esse negócio, como é que é? A cidade do meu Deus está destruída. E ele era copeiro, ele chegou diante do rei triste, amargurado. O rei perguntou: o que foi que você está cabisbaixo, triste? Eu nunca lhe vi assim. Como é que eu posso ficar feliz se a situação do meu povo não está boa? Essa revolta que Deus quer na minha vida e na sua. Que Deus sabe que você é fraco e falho, Deus sabe. Mas Ele está aqui com o azeite para encher
normalizar, é banalizar, é achar que está tudo bem, que vim para a igreja, eu vou todo culto, filho. Eu dou dízimo, eu dou oferta, Não, irmão, ei, Deus quer intimidade com você, encher você e fortalecer você. É o que Deus quer. E por que não acontece na minha vida? Vou me usar como exemplo. Por que não acontece? Porque eu normalizei, não acabou. Eu vou caminhando aí. Também esse negócio de o irmão é um fanatismo da besta, né, irmão? Não. Vai tocando. Vai tocando. Normaliza. E banaliza. E o inimigo aproveita, deixa. Porque quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós percebemos que nos últimos dias levantarão homens amantes de si mesmos. Ei, levantarão enganadores, homens que farão da obra. Ei, levantarão homens que distorcerão o evangelho, falsos profetas. Você pode olhar, você pode ver, às vezes parece que você fica sempre criticando a fé dos outros. É não, irmão, é não. É porque quando nós vamos olhar para uma parábola dessa, Jesus dizendo, gente, prepara que vai vir momentos difíceis. Foi Jesus que falou, e por se multiplicar a iniquidade vai se multiplicar ainda mais. Você pensa que o negócio está feio? Vai ficar mais feio ainda. Jesus, por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos, esses filharão de muitos. Por que esse amor esfriou, irmão? O que faz esfriar o amor? Você já parou para pensar o que é que faz esfriar o amor? O que é que faz esfriar o amor? Para mim ficar morno como foi a Odisseia. Porque não é esquenta nem frio, é esse morto. Vomitar-te-ei na minha boca. O que é que faz o amor ficar morno? O que é que faz o amor acabar? O que é? É aí que eu tenho que parar. Meu Deus, como é que está a minha vida? Porque a gente toca, a gente toca e vai tocando a vida. Tem um ditadozinho, empurrando com a barriga. Quem tem a barrigona assim, que nem a minha que está crescendo, isso é uma maravilha. Vai empurrando com a barriga. Mas não está bom não, mas vamos tocando. Mas não está bom não tem uma revolta. Deus está esperando uma revolta. Mas Silas, eu sou fraco. Isso é porque você não me conhece, Silas. O tanto que eu sou fraco. Jesus sabe, irmão. Quem conhece a sua vida mais do que você é Jesus. Que te fez, que é seu dono, que te comprou, te lavou e te remiu e te deu o direito de morar. Quem conhece Jesus e você mais do que você mesmo é Jesus. Ele só está esperando uma revolta sua. Uma revolta minha. Ele só está esperando uma revolta minha. O que é que ele mais quer? Que eu não me conformo. Eu tô lá embaixo hoje, mas amanhã eu vou estar mais firme com o meu Jesus, porque eu vou me dedicar mais. Eu vou abrir meu coração. Eu vou voltar à relação. Eu vou voltar ao relacionamento com meu Deus. Eu vou avivar esse amor. O que é que faz o amor esfriar? O que é que faz o amor esfriar, irmão? Um relacionamento entre casais, porque o Senhor usa muito de comparação. Um relacionamento entre casais que faz o amor esfriar. E o negócio é normalizar a situação. O pior do amor esfriado, o pior não é nem o amor esfriado, é normalizar. Porque momentos difíceis todo mundo passa. Mas a normalização da coisa é que é o perigo. É o evangelho fácil que nós vivemos hoje. Hoje é o evangelho fácil. A normalização, a banalização. Tudo pode, tudo dá certo. Tudo é bom, tudo é Deus e aquela coisa. E o amor, e o amor, e o amor. E normalizou a situação. Mas pega um crente desse. Deixa ele passar numa prova. Pega um crente desse. Deixa ele ser provado. Como Pedro, eu não estou falando de dificuldade de vida, não, também. Dificuldade de vida também é prova. Eu estou falando de prova de fé. O que é prova de fé? Se usar que Pedro passou, você vai sofrer também porque você é crente. Vê se um desse que normalizou a fé, que está com a fé lá embaixo. Ele não suporta. Ele não suporta. Porque ele é como aquela... Jesus contou uma parábola. A parábola do semeador. E a Bíblia diz que uma parte da semente caiu em pedras. E lá onde tinha pedras, a semente não criou raiz. E Jesus vai explicar, esse crente é aquele que quando vem a luta, a dificuldade, ele morre porque não tem raiz, não tem estrutura. Mas essa estrutura, ela é criada. Não vem no passe de mágica. A minha comunhão com Deus e a minha vida espiritual não vem no passo de mágica. Não é algo que eu vou aceitar Jesus hoje
hoje, e Deus vai lá dizer, eu vou encher fulano até a tampa, ele vai ficar forte, ele não vai cair. Não é assim que funciona. É preciso que eu dê lugar. É preciso que o meu coração não tenha pedras. Se tiver pedra lá dentro, irmão, a raiz não cresce. Se a raiz não cresce, a árvore não tem força. Na primeira perseguição pelo Evangelho, eu vou ceder. Na primeira perseguição que vier na minha vida, na primeira vez que a minha fé for provada. Ei, a primeira vez que a minha fé é provada, eu caio. Como Pedro. Ele achava que ele tinha força. Ele achava. Quando Jesus falou que ele ia negar ele, quando Jesus avisou, você vai me negar. Rapaz, eu nunca vou te negar. Pedro falou com Jesus, eu vou com o Senhor e até, eu estou disposto a ir até a morte. Ele achava, mas ele não tinha estrutura. E tem muita gente achando que aguenta, mas não aguenta. Quando a luta vier, quando esse sono aí vier, quando esse período vier, esse período de escuridão, esse período de dificuldade, quando o período de dificuldade vier na minha vida e na sua, se eu não tiver com a minha raiz fincada lá embaixo, se eu não tiver alicerçado lá no fundo, na rocha, que é Jesus, se eu não tiver firmado com Deus, eu vou ficar pelo caminho e eu vou perder a minha salvação. É por isso que Jesus te trouxe aqui esta noite. É por isso que Jesus me trouxe aqui esta noite. Porque Jesus precisava dizer, Sila, desperta, meu amigo, não se conforma não, busca cada dia mais, busca, como Pedro falou, crescei na graça e no conhecimento. Ser como aquela árvore lá de Salmo, capítulo 1, versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que lindo! Mas o versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Busca de Deus. Toda essa conversa, toda essa... é só para me dizer, Silas, me busca. Busca uma intimidade comigo. Ei, busca mais que o material. Busca o espiritual, busca o espiritual, busca o espiritual. O pastor leu um versículo, Gálatas 6, versículo 8. Porque aquele que semeia na carne, colhe corrupção, mas aquele que semeia no espírito. Jesus falou em Pedro, capítulo 6, versículo 37, ele fala, trabalhai não pela comida que perece. Capítulo 7, versículo 21, se não me falha a memória, ajuntai tesouro no céu. Ajuntai. Ele está falando da nossa vida espiritual, que muitas vezes nós acomodamos, porque estamos bem, porque a nossa dispensa está cheia, a nossa conta está em dinheiro, nós temos saúde, e estamos na igreja, irmão. Mas é necessário, irmão, uma busca constante, porque dias difíceis virão, e se eu não estiver com a minha fé firme no Senhor, eu vou ficar. E toda a minha caminhada aqui nesta terra vai ser em vão. Eu não posso normalizar o pouco azeite. Pouco azeite é um estágio que todo mundo passa. Ninguém vem com muito azeite. Ninguém. Lembra lá da viúva? A viúva que foi procurar. Olha que história linda. O homem morreu, mas o homem tinha depósito. E tinha pouco azeite. A viúva, quando veio os inimigos, a viúva falou, rapaz, conversa. Quando os credores, melhor dizendo, quando os credores vieram buscar os seus filhos para pagar a dívida, a mulher revoltou, disse, não, eu não aceito isso, não vou normalizar isso, meus filhos não serão escravos. E sabe por que os filhos não se tornaram escravos? Porque alguém deixou reserva de azeite. Isso é uma simbologia extraordinária. Alguém deixou reserva de azeite. Estava pouquinho, mas com a revolta daquela mulher, o azeite estava pouquinho. Era só uma botija. Mas com a revolta daquela mulher e a ação dela, e a busca, e a luta dela, Jesus multiplicou o azeite, porque pouco azeite é um estágio que todo mundo passa, mas ficar ali é escolha minha e sua. Lá embaixo, o fundo do poço é o estágio que todo mundo passa, o começo, o início é o estágio que todo mundo passa, mas ficar lá é escolha minha e sua.
sua. Ei, lá o fundo do poço é estágio que todo mundo passa, mas ficar lá, prostrado, acostumar, normalizar, banalizar, achar que está tudo bem, aí é escolha. Fraqueza todo mundo tem, todo mundo passa, todo mundo. Quem aqui nunca pensou em desistir da fé? Quem aqui nunca pensou? É o estágio que todo mundo passa. Mas ficar prostrado, cair todo mundo cai. Ficar caído é outra história. Pecar todo mundo peca. Ficar no pecado é outra história. É outra história. E o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer essa revolta na sua vida. A partir de hoje eu vou buscar mais de Deus para a minha vida espiritual. Eu vou buscar dons espirituais. Eu vou buscar ministérios da igreja. Eu vou querer crescer com o meu Deus na minha vida espiritual, na minha vida com o meu Jesus. Quando a luta vier, eu vou passar por ela e eu vou ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. É o que Deus quer para a minha vida e para a sua. Que nós não normalizamos o pouco azeite. Tá pouco? Eu vou lutar com meu Deus, eu vou lutar com meu Deus, eu vou lutar com meu Deus. Eu vou lutar com meu Deus. A minha vida vai ser diferente. A minha vida espiritual vai ser diferente. A minha vida vai ser diferente. A minha família vai ser diferente. A partir de hoje vai ser diferente. Eu tenho dito isso há anos e anos e anos e não consegui ainda. Deixa eu lhe contar a história de um homem que 7 anos semeando. Gideão. 7 anos semeando. E a Bíblia diz que os midianitas vinham e destruía tudo. Mas no 7º ano, Deus deu vitória. É a revolta. É o não conformar. Não aceitar. Eu não aceito. Mas eu não estou conseguindo. Pois é, Jesus sabe que você não está conseguindo. Você não nem dizer nada para mim. Jesus te conhece. Ele também conhece. Jesus que conhece a sua falha, também conhece se você está ou não acostumadinho com isso. Porque às vezes a gente fala assim, irmão, Deus sabe todas as coisas. Esse é o perigo, irmão. Deus sabe. Deus sabe a minha intenção do meu coração. Deus sabe a intenção do meu coração. E se a partir de hoje eu me revoltar, eu vou buscar mais do Senhor. Eu vou me encher mais da presença dEle. Eu vou vir para o culto adorar. Eu vou vir para o culto e abrir minha boca e dar glória. Eu vou vir para o culto, eu vou ser diferente. A minha vida espiritual e começar a revoltar com Deus. Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não conformo. Está pouco aqui. Jesus me ajuda. Ei, Jesus vai encher a sua vida de uma maneira que vai surpreender você. Por que, Silas? Porque maior do que os meus pensamentos são os pensamentos dele. Maiores do que os meus planos, são os planos dele para a minha vida e para a sua. E eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome santo de Jesus.